Nunca imaginamos que vamos atravessar certas fronteiras morais até que a necessidade nos empurra para caminhos que jamais consideraríamos. Foi isso que me aconteceu no rigoroso inverno de 1987, quando minha vida inteira estava desmoronando justamente no momento em que deveria estar se estabilizando. Naquela época, eu tinha 27 anos e trabalhava como motorista de entregas para uma pequena loja de eletrodomésticos em Sutton, no sul de Londres. Minha esposa, Clara, estava grávida de 4 meses da nossa primeira filha. Nós estávamos casados há pouco mais de 1 ano, ainda morando na mesma casa modesta que os pais dela nos ajudaram a dar a entrada. Eu deveria ser o homem confiável, o cara com um plano, o provedor da casa. Até que numa tarde fria de quinta-feira, voltei de uma entrega e me disseram para subir e conversar com Pedro, o gerente. O olhar dele, antes mesmo de abrir a boca, já me disse tudo. Vamos fechar a loja em 2 semanas, ele disse, mexendo uns papéis sem conseguir me olhar nos olhos. A matriz disse que as vendas caíram em todas as filiais. Não há nada que nós possamos fazer. Eu me lembro da sensação do meu estômago despencando até os pés. Não foi só o choque de perder o emprego, foi o momento. A licença maternidade de Clara estava para começar. O berço do bebê ainda estava na caixa, desmontado, no quarto de hóspedes. A conta de gás tinha acabado de chegar e agora o salário com o qual eu contava para manter um teto sobre nossas cabeças estava desaparecendo. Aquele primeiro mês depois que a loja fechou foi um inferno. Eu ia ao centro de empregos toda semana. Me candidatava para tudo, de carregador de armazém a segurança noturno, mas eram os anos da Margaret Thatcher. Emprego era coisa rara, especialmente para alguém sem uma profissão ou diploma. Clara tentava me tranquilizar. Nós vamos dar um jeito, meu bem. Nós sempre damos. Mas eu via a preocupação dela no jeito como começou a fazer um saquinho de chá render 2 xícaras, ou na forma como adicionava mais água ao ensopado para durar mais uma noite. Numa terça-feira, cerca de 6 semanas depois de perder o emprego, encontrei um velho amigo do lado de fora de uma loja de colchões na rua principal. O nome dele era Carlos. Tínhamos estudado juntos no ensino médio. Nos afastamos depois dos 20 anos, mas ele sempre foi um daqueles caras que conhecia todo mundo e tinha um jeito especial de se arranjar. Você está com uma cara acabada, ele disse, acendendo um cigarro e me olhando por entre a fumaça. Tá bom, eu murmurei. É que as coisas não estão boas lá em casa. Ele inclinou a cabeça, lendo nas entrelinhas. Vem, deixa eu te pagar uma cerveja. Você me conta tudo. Eu não tinha dinheiro, mas ele dispensou com um gesto. É por minha conta. Você parece estar precisando. Fomos ao White Hart, um pub meio sujo, com tapetes grudentos e o cheiro de cerveja velha impregnado nas paredes. Com 2 canecas de cerveja, contei a ele sobre a demissão, o bebê a caminho, as contas se acumulando. Ele apenas ouviu, balançando a cabeça, ocasionalmente murmurando. Que situação, cara. Quando terminei, ele se recostou, deu uma tragada no cigarro e disse: Você quer ganhar um dinheiro de verdade? Eu ri. E quem não quer? Não, estou falando sério. Não é nada complicado. Coisa de motorista. Você é bom no volante, certo? Depende do que eu estiver dirigindo, eu disse, meio brincando. Carlos sorriu. Carros. Só pegar um, levar para um lugar, é só isso. Umas 2 horas de trabalho. 300 libras. 300 libras. Naquela época, para mim, poderiam muito bem ser 3.000. Meu estômago se revirou. Era bom demais para ser verdade. Qual é a pegadinha? Perguntei. Ele deu de ombros. O carro pode ter, digamos, algo de valor dentro dele. Você não precisa saber dos detalhes. Quanto menos você souber, melhor. Esse deveria ter sido o sinal para eu cair fora. Mas eu não fui. Não com Clara em casa, massageando as costas porque o bebê estava pesando. Não com o medidor de gás engolindo moedas de 1 libra como se fossem doces. Então, eu disse sim. O primeiro trabalho foi fácil. Pegar o trem para Brighton
encontrar um cara chamado Rick e pegar um Ford Sierra cinza, de aparência comum. Dirigir até uma área industrial em Croydon, entregar as chaves, sair de lá com um envelope cheio de notas de 20. O segundo foi igual, e o terceiro. Eu não fazia perguntas, eu não queria respostas. Eu disse a Clara que estava ajudando um amigo a transportar carros de segunda mão por dinheiro vivo. E ela ficou tão aliviada ao ver o dinheiro entrando de novo que não insistiu. Depois de algumas semanas, Carlos disse: "Tem uma coisa mais perto de casa, paga o dobro." As corridas se tornaram mais frequentes. O dinheiro ficou melhor e eu comecei a relaxar. Estúpida e perigosamente a relaxar. Então veio a noite em que tudo foi para o inferno. Era uma sexta-feira no final de março, fria o suficiente para que minha respiração saísse como fumaça. Me disseram para pegar um sedã cinza comum em um pequeno café turco, nos arredores de Mitcham. Eu já tinha estado lá antes. Os donos eram bastante amigáveis, sempre me oferecendo aqueles doces turcos grudentos. Mas quando cheguei naquela noite, o lugar estava escuro com as portas de aço abaixadas, sem luzes. Bati na porta lateral. "Sou eu, Daniel", eu chamei, usando meu nome falso. Uma voz lá de dentro disse: "Entra!" A porta de aço subiu só o suficiente para eu me abaixar e passar por baixo. No momento em que entrei, algo me atingiu com força no rosto. Meus joelhos fraquejaram e eu fui para o chão. Mãos me agarraram, torceram meus braços e senti fita adesiva apertando meus pulsos e tornozelos. Quando minha visão clareou, percebi que não estava sozinho. 4 dos rapazes turcos já estavam no chão, amarrados e amordaçados, com sangue em seus rostos. E de pé sobre eles havia um homem que eu nunca tinha visto antes. Alto, ombros largos, uma máscara de esqui cobrindo o rosto. Em uma das mãos, ele tinha uma longa faca de cozinha. "Vocês vendem veneno", ele rosnou. A voz dele era áspera, carregada de fúria. "Vocês matam crianças por dinheiro. Hoje à noite, vocês vão provar um pouco disso." Ele jogou um pacote embrulhado em filme plástico na mesa, rasgou-o. E eu percebi que era heroína, muita heroína. Ele forçou a boca de um dos homens a se abrir e tentou empurrar o pó para dentro. O homem se debateu, engasgando. O mascarado riu, um som horrível, sem alegria. Então seus olhos se voltaram para mim. "E você?", ele disse, aproximando-se. "O garoto de entregas. Estúpido demais para saber ou ganancioso demais para se importar." Eu balancei a cabeça. Eu não sou." Ele pressionou a faca na minha bochecha, com força suficiente para fazer sair uma gota de sangue. "Você carrega a morte, cara, igual a eles." Eu tremia tanto que meus dentes batiam. Minha mente foi para a Clara, para o bebê, para o fato de que eu poderia nunca mais ver nenhum dos dois. E então, com o canto do olho, vi um dos homens amarrados se mexendo. Suas mãos estavam escorregadias de suor e medo, e conseguiu forçar uma delas para fora da fita. De alguma forma, impossivelmente, ele conseguiu se soltar parcialmente. Aconteceu rápido. O homem que se soltou avançou, derrubando o vigilante contra a mesa. A faca deslizou pelo chão. Eles se atracaram, grunhindo, xingando em turco e inglês. Então, houve um som surdo e úmido. Não sei o que foi usado. Talvez a quina da mesa. E o homem mascarado ficou imóvel. O café ficou em silêncio, exceto pelo som da minha própria respiração ofegante. Em pouco mais de meia hora, outros homens chegaram. Aparentemente, um dos turcos tinha conseguido mandar algum tipo de sinal antes do ataque. Ninguém falou comigo. Eles me soltaram, tiraram minha jaqueta, provavelmente para queimar, e me deram um copo de uma bebida que desceu queimando a garganta. Fiquei sentado ali, com roupas emprestadas, fumando um cigarro atrás do outro, tentando fazer minhas mãos pararem de tremer. Finalmente, alguém deslizou as chaves do carro pela mesa. "Vá", foi tudo o que disseram. Eu nunca mais aceitei outro trabalho de Carlos. Quando ele perguntou por que, eu contei tudo. Ele ouviu sem interromper, depois disse: "Nossa." Ele me ofereceu mais dinheiro para continuar,
Mas eu disse que nenhuma quantia valia a pena deixar Clara viúva antes mesmo de nossa filha nascer. 2 meses depois, eu estava trabalhando meio período em uma gráfica, estudando à noite para me qualificar melhor. Quando minha filha Amanda completou 4 anos, eu consegui meu primeiro emprego de verdade na área gráfica. Hoje tenho 65 anos, estou aposentado. Clara e eu nos divorciamos anos atrás, mas nos damos bem. Amanda não sabe nada sobre o que eu fiz durante aqueles meses. Espero que ela nunca descubra a verdade por trás do dinheiro que comprou seu primeiro berço. Às vezes, principalmente quando o silêncio da noite chega, eu volto para aquele café turco. Sinto o cheiro de medo e ouço a voz daquele homem na minha cabeça. Estúpido demais para saber ou ganancioso demais para se importar. Décadas se passaram desde aquela noite terrível, mas a pergunta ainda ecoa. Eu era mesmo só um idiota ingênuo? Ou havia uma parte de mim que sabia exatamente no que estava me metendo? A resposta me assombra até hoje, porque talvez a verdade seja que eu era ambos ao mesmo tempo. Mudar para o campo parecia um sonho, um lugar tranquilo para criar uma família. Mas eu aprendi que o silêncio da floresta pode esconder os piores pesadelos. Eu nunca imaginei que meu último mês de gravidez pareceria um teste de sobrevivência. Durante a maior parte da minha vida, eu fui uma pessoa da cidade. Ruas lotadas, ônibus rangendo pelas avenidas, o zumbido dos vizinhos no andar de cima. Mas quando me casei com Fabiano, há 2 anos, nós dois concordamos que criar uma família no meio do barulho e da poluição constantes não era o que queríamos. Então, no inverno passado, compramos uma pequena casa de cedro, bem no sopé das montanhas de Adirondack, perto de uma cidadezinha chamada Briars Hollow. O lugar não era nem um pouco fora do caminho. Na verdade, estava a quilômetros de distância de qualquer caminho. Eu estava a menos de 2 semanas de dar à luz, e se mudar para qualquer lugar naquela altura era exaustivo. Minhas costas doíam de um jeito que eu nem sabia que era possível, e minhas mãos estavam tão inchadas que até segurar uma caneta doía. Na maioria dos dias, eu ficava no sofá comprido e rangente da sala, olhando para as árvores sem folhas e tentando não pensar em quão longe o hospital mais próximo ficava. Fabiano trabalhava como um dos guardas florestais no parque estadual, o que significava longas horas, às vezes patrulhas noturnas, especialmente durante o inverno, quando caçadores ou trilheiros perdidos ocasionalmente precisavam de ajuda. Ele odiava me deixar sozinha, mas eu sempre dizia que estava bem. Tínhamos boas fechaduras, uma lanterna grande perto da porta e nosso pastor alemão, Nick, que latia para qualquer coisa que se movesse. Naquela noite, no início de fevereiro, a neve lá fora tinha se transformado em uma crosta brilhante sob a luz da lua. Fabiano foi chamado para cobrir um colega de trabalho cuja caminhonete tinha quebrado. "Eu volto ao amanhecer", ele disse, vestindo sua parca verde. "O celular está com a bateria cheia. Está bem aqui", eu respondi, mostrando o meu. "E eu prometo que ligo se qualquer coisa acontecer." "Vai." Ele me beijou, fez um carinho atrás das orelhas de Nick e saiu. A porta da frente fechou com aquele baque oco que eu sempre odiei. Fazia a casa parecer 2 vezes mais vazia. Eu esquentei uma sobra de sopa no micro-ondas, vesti meu pijama grosso de flanela e me estirei no sofá. Eu estava quase pegando no sono quando o rosnado baixo e profundo de Nick me despertou. Era quase meia-noite. Sentei-me devagar, com a barriga pesada, e me virei para a janela. Através da fina cortina de renda, 2 feixes de luz fracos cortavam as árvores, balançando com o movimento. Um veículo por aqui. Meu primeiro pensamento foi que poderia ser Fabiano. Talvez o turno dele tivesse sido cancelado. Mas quando a luz parou, pude ouvir um motor funcionando em marcha lenta e depois sendo desligado. O rosnado de Nick ficou mais forte. Em seguida, ouvi o som de botas esmagando a neve.
Não era uma pessoa, eram várias. Eu me arrastei até a janela, afastando a cortina apenas o suficiente para ver. No final da nossa entrada, um caminho estreito aberto entre os montes de neve, havia uma van velha de cor bege, sem placas. A pintura estava cheia de bolhas de ferrugem. As portas traseiras amassadas. 4 homens caminhavam em direção à casa. Eles não estavam vestidos como caçadores ou moradores locais. Todos usavam casacos escuros e botas pesadas. Um deles carregava algo comprido na mão. A princípio, pensei que fosse um rifle, mas o brilho parecia mais com o de um cano de metal. Um deles parou e inclinou a cabeça em direção à janela. Eu congelei, com a cortina meio fechada. Mesmo àquela distância, pude ver o leve sorriso sob sua barba. Nick latiu alto, um latido agudo, mas em vez de recuarem, eles continuaram andando. Então, veio a batida na porta. Não foi educada. 3 pancadas fortes que fizeram a estrutura tremer. Uma voz calma, mas com um tom ameaçador, chamou: "Boa noite, senhora. Está frio aqui fora. Será que você pode nos deixar entrar?" Eu engoli em seco. "Meu marido não está em casa", respondi na mesma hora, e me arrependi no instante seguinte. Outra voz, esta mais aguda, quase zombeteira, disse: "Nós sabemos, vimos ele sair mais cedo. Não vamos demorar. Só precisamos de algo quente. Parece que você tem de sobra." Nick rosnou para a porta, mostrando os dentes. Eu recuei. Meus joelhos travaram, minha mente disparou. Como eles sabiam que eu estava sozinha? A voz do primeiro homem veio de novo, mais perto agora. "Você está grávida, não está? Bem no finalzinho. Aposto que você está bem sensível." Minha respiração ficou presa na garganta. Cada nervo do meu corpo gritava: "Perigo!" Eu não respondi. As batidas ficaram mais fortes. Tum, tum, tum. Seguidas por um som metálico de algo raspando na maçaneta. Eles estavam tentando forçar a entrada. Nick se jogou contra a porta, latindo tão violentamente que pensei que ele mesmo fosse arrombá-la, mas meu coração parou quando ouvi um movimento na lateral da casa, na janela da cozinha. Eu me virei bem a tempo de ver uma sombra passar pela cortina. Meu celular estava na mesa de centro, mas, no meu pânico, minhas mãos desajeitadas o derrubaram. Ele deslizou pelo chão. "Nick!" eu sibilei, apontando para a cozinha. Ele disparou. Um segundo depois, o vidro se estilhaçou. Nick avançou contra a abertura, mordendo o ar ferozmente. Um homem xingou, com uma voz grossa e alta, recuando. Mas outro som me congelou. Uma batida vinda de dentro da casa. A porta dos fundos. Aquilo me atingiu como um balde de água fria. Havia mais de uma entrada, e eu tinha deixado a porta da lavanderia destrancada mais cedo, depois de trazer a lenha para dentro. Peguei a lanterna do gancho e, com o coração batendo tão forte que minha visão tremia, andei com dificuldade até a porta do porão. Era o único lugar que eu conseguia pensar que tinha uma tranca por dentro. Minhas costas gritavam a cada passo. Eu mal conseguia me curvar para girar a maçaneta, mas forcei, entrei e fechei a porta silenciosamente. O porão estava gelado. Dava para ver a fumaça da minha respiração no ar frio. Desci até a metade da escada e parei, com a lanterna desligada, segurando no corrimão, enquanto minha respiração ofegante quebrava o silêncio. No andar de cima, as botas dos homens batiam no assoalho de madeira. Eles se moviam devagar, como se quisessem que eu os ouvisse. "Ela está perto", disse um deles. "Dá para sentir o cheiro dela." Eu tapei minha boca com a mão, lutando contra a vontade de soluçar. Então, um rangido vindo da parte de baixo do porão. Virei minha cabeça bruscamente, forçando os olhos no escuro. No começo, achei que estava imaginando, mas então eu os vi. 3 figuras paradas no pé da escada. Eles tinham entrado pelas portas do celeiro que davam acesso direto ao porão. O que estava na frente deu um passo para dentro do feixe de luar que vazava por uma janela alta. Seu sorriso era largo, com dentes amarelos se destacando na escuridão. Entramos pelas portas do celeiro
Ele disse suavemente, como se estivéssemos compartilhando um segredo. Você não deveria deixar aquilo destrancado. Meus joelhos cederam. Minhas mãos apertaram o corrimão. Eles começaram a subir, lentos, deliberados, como predadores que tinham a noite toda para saborear aquilo. Eu me forcei a subir um degrau, minhas costas gritando de dor. Fiquem longe. Minha voz falhou. O homem da frente deu uma risadinha. Ou o quê? Vai nos matar andando devagar? Algo dentro de mim se quebrou. Levantei a lanterna e a bati com toda a força no corrimão, quebrando a lâmpada. Na fração de segundo de escuridão e confusão, agarrei a coisa mais próxima, um pé de cabra enferrujado encostado na parede. O primeiro homem avançou. Eu balancei a ferramenta, acertando-o no ombro. Ele cambaleou para trás com um gemido, mas os outros continuaram vindo. Lá em cima, ouvi Nick latir de novo e, em seguida, um tiro. Meu sangue gelou. Sandra! A voz de Fabiano ecoou. Onde você está? No porão! Eu gritei. Os homens congelaram, trocando olhares. Então, eles correram escada abaixo, empurrando o que eu tinha acertado, e saíram pelas portas do celeiro para a noite. Fabiano apareceu segundos depois, ofegante, com o rifle na mão. Ele tinha ouvido o tiro à distância e voltou correndo. Ele me puxou para cima, examinando as sombras. Quando chegamos à entrada da garagem, a van já estava arrancando, os pneus jogando neve para todo lado. O xerife veio, pegou nossos depoimentos e prometeu patrulhar a área. Mas pelo tom de voz dele, percebi que ele não esperava encontrá-los. Eu dei à luz nosso filho, Enzo, 10 dias depois. Hoje, Enzo está com 6 meses, um bebê forte e saudável. Continuamos morando na mesma casa, mas agora ela é uma fortaleza. Fabiano reforçou cada janela e cada porta. O porão tem 3 trancas, mas nem todas as trancas do mundo conseguem fechar as portas da memória. Ainda ouço aquelas vozes na madrugada. Sinto o peso daqueles olhares, e quando Enzo dorme em meus braços, prometo a ele um futuro onde o silêncio da floresta volte a ser apenas paz, não ameaça. Porque uma mãe faz qualquer coisa para proteger seu filho, até mesmo viver com fantasmas do passado para garantir que ele tenha um futuro melhor. Minha história não é sobre uma casa mal-assombrada. É sobre como um rosto familiar se tornou a fonte do meu maior medo, me mostrando que alguns fantasmas são de carne e osso. Estava grávida de 6 meses quando percebi que alguém estava me observando pela janela do meu apartamento. Naquela época, tinha 23 anos, era recém-casada e já estava com a gravidez avançada o suficiente para sentir o peso do meu centro de gravidade mudar toda vez que me levantava. Meu marido Marcos e eu tínhamos acabado de nos mudar para a cidade de Brookvale, um lugar pequeno o bastante para ter apenas um hospital, mas grande o suficiente para ter bairros que te diziam para evitar depois que escurecia. Não tínhamos muita escolha. A transferência de emprego do Marcos apareceu de repente, e o único apartamento que cabia no nosso orçamento era um prédio bege e baixo, atrás de um posto de gasolina. O tipo de lugar onde o tapete tinha um cheiro fraco de cigarro. Não importava quantas velas você acendesse. Não era horrível, mas também não era um lugar que você colocaria em um cartão postal. O condomínio tinha uns 12 apartamentos, todos virados para um estacionamento rachado, onde as pessoas paravam de qualquer jeito. Da janela da nossa cozinha, conseguia ver o beco dos fundos, uma tira de asfalto irregular que levava às lixeiras e logo depois uma linha estreita de árvores tortas. A proprietária, uma fumante pesada chamada Amanda, nos entregou as chaves com um aviso. Mantenham as janelas trancadas à noite, já tivemos alguns incidentes. Ela nunca explicou o que incidentes queria dizer. Na hora, ignorei, achei que era só uma senhoria paranoica, mas me lembro do jeito que ela falou baixo, como se não quisesse que as paredes ouvissem. 2 semanas depois, na primeira vez que aconteceu, estava sozinha em casa. Era começo de noite,
Ainda não estava totalmente escuro, mas a luz tinha aquela qualidade suave e desbotada que fazia tudo parecer estar debaixo d'água. Estava desempacotando roupas de bebê no quarto, dobrando-as em pilhas organizadas. Marcos ainda estava no trabalho e o único som era o zumbido fraco do trânsito da avenida principal. Nossa cachorra Diva, uma pitbull tigrada e robusta, estava deitada na porta, com a cabeça apoiada nas patas. De repente, ela levantou a cabeça com as orelhas em pé. O som veio 1 segundo depois. Um arranhão fraco, como metal contra madeira. Não vinha do corredor, vinha de fora. Congelei, com a mão ainda segurando um macacãozinho. O som ficou mais deliberado, um barulho de algo forçando, quase rítmico. O rabo da Diva ficou duro. Ela deu um latido forte e único. Atravessei o quarto e olhei pelas persianas. Daquele ângulo, tudo que conseguia ver era a beirada distante do estacionamento. Nenhum movimento, mas o barulho de arranhão continuava. Disse a mim mesma que era alguém consertando o carro ou arrastando algo da lixeira, mas o som estava muito perto, bem contra a parede do nosso quarto. O latido da Diva se transformou em um rosnado baixo e constante. Me afastei da janela e peguei meu celular. Meu polegar pairou sobre o contato do Marcos antes de me sentir ridícula. Ele estaria em casa em meia hora. Só estava nervosa. O barulho parou de repente, como se alguém tivesse desligado um interruptor. O silêncio que veio depois foi pior. Quando Marcos chegou em casa, contei para ele. Você tem certeza de que não foi só o vento? Ele perguntou, largando a mochila do trabalho no sofá. Tenho certeza, foi intencional, como se alguém estivesse tentando. Parei, sem querer dizer entrar. Ele me deu um sorriso cansado. Aquele tipo de sorriso que você dá para alguém que está se preocupando à toa. Vou dar uma olhada. Ele saiu com a Diva, deu a volta no prédio e voltou balançando a cabeça. Não tem nada lá fora. As telas estão intactas, nenhum estrago. Queria acreditar nele. De verdade. Foi 4 noites depois. Dessa vez, aconteceu depois de escurecer. Marcos estava no banho e estava na sala, mexendo no celular, com os tornozelos inchados apoiados em uma almofada. Diva dormia ao meu lado. Então, o som de novo. Um clique, clique. Fraco e cuidadoso na janela. Me sentei, com todos os nervos de repente em alerta. Os olhos da Diva se abriram num estalo. Ela não latiu, não de imediato, apenas ficou encarando o corredor que levava ao quarto. Barulho de arranhão se transformou em um som sutil, de algo sendo levantado, como uma tela de janela sendo empurrada para cima. Marcos! Chamei, minha voz falhando no meio do nome dele. O chuveiro parou. 1 segundo depois, ele saiu correndo, com água ainda pingando do cabelo, vestindo apenas uma toalha. O que foi? É a janela do quarto, sussurrei. Alguém está... Antes que pudesse terminar, ele já estava correndo pelo corredor. Da sala, o ouvi gritar, não com medo, mas com raiva. Ei, dá-o fora daqui! Me levantei depressa e o segui. Quando cheguei ao quarto, ele estava parado na janela, com as 2 mãos agarradas ao batente. Eles cortaram a tela, ele disse com a voz baixa e sombria. Eu os vi. Estavam bem ali. Quem? Ele se virou lentamente para me encarar. Acho que era meu primo. Soube de quem ele estava falando imediatamente. Sandro, o primo de 2º grau do Marcos. O tinha encontrado 2 vezes em reuniões de família. A última vez, talvez uns 5 anos atrás. Ele tinha 17 anos na época, era magro e inquieto, e tinha um jeito de olhar o ambiente como se estivesse sempre procurando algum problema para se meter. Ele tinha um rosto muito marcante, não era algo que você confundiria facilmente. Você tem certeza? Perguntei. Absoluta. Eu reconheceria aquele rosto em qualquer lugar. Não sabia muito sobre Sandro, exceto que ele tinha se metido com coisa errada no passado. A família do Marcos nunca dava detalhes, apenas dizia que ele estava tentando ajeitar a vida.
Não sabíamos por que ele estaria aqui. Não tínhamos contado a ninguém exatamente para onde nos mudamos e não éramos próximos dele. Marcos trancou a janela e enfiou um pedaço de madeira no trilho. Se ele for idiota o bastante para tentar de novo, não vai conseguir passar por isso. Tentei dormir naquela noite, mas cada rangido do prédio parecia o som de passos. Uma semana se passou sem nenhum incidente. Comecei a pensar que talvez tivéssemos exagerado. Então, em uma tarde de sábado, fui ao supermercado sozinha. Estava colocando as sacolas no porta-malas do nosso carro quando ouvi alguém assobiar atrás de mim. Baixo, lento e familiar. Me virei e meu estômago gelou. Sandro. Ele estava parado perto do lugar onde ficam os carrinhos, encostado casualmente, como se estivesse me esperando. Quanto tempo, não é? Ele disse, sorrindo como se fôssemos velhos amigos. Congelei. Meu coração estava martelando, mas forcei minha voz a permanecer firme. O que você está fazendo aqui? Compras, ele respondeu, olhando para a minha barriga. Parece que você andou ocupada. Fique longe de mim, disse, ríspida. Ele levantou as mãos em um gesto de falsa rendição. Calma, só estou cumprimentando. Mas seus olhos não eram amigáveis. Eles se moveram para a traseira do meu carro e depois de volta para mim. Diz pro Marcos que mandei lembranças. Ele acrescentou antes de ir embora, desaparecendo entre as fileiras de carros. Fiquei sentada no banco do motorista por 1 minuto inteiro antes de trancar as portas e sair. 3 noites depois, Marcos estava trabalhando até tarde. Estava na cozinha fazendo chá quando a diva começou a latir, latidos desesperados. Corri para a sala a tempo de ver um movimento do lado de fora da porta de vidro que dava para a nossa pequena varanda, uma sombra. Então, um rosto se encostou rapidamente contra o vidro. Sandro. Peguei meu celular e liguei para a polícia. Minha voz tremia enquanto dizia à atendente que alguém estava tentando entrar. Quando a polícia chegou, ele já tinha sumido. Eles pegaram meu depoimento, mas pude ver pela expressão deles que não estavam otimistas. Sem provas de que ele está te ameaçando ou cometendo um crime enquanto estamos aqui, não há muito que possamos fazer. Um deles disse. Marcos chegou em casa e me encontrou ainda tremendo, com a diva andando de um lado para o outro no apartamento, como se estivesse pronta para atravessar as paredes. Naquela noite, decidimos quebrar o contrato de aluguel. Nos mudamos 2 semanas depois, estourando nosso orçamento para encontrar um apartamento mais seguro do outro lado da cidade. Amanda nem sequer discutiu. Ela apenas assentiu com a cabeça como se soubesse quando contamos o motivo. Nunca mais vi Sandro. Anos depois, a irmã do Marcos mencionou que ele tinha sido preso por algo que ela não quis especificar. Mesmo hoje, verifico as trancas 2 ou 3 vezes antes de dormir. A verdade é que o tempo passou, a vida seguiu, mas o medo plantado naqueles dias permanece vivo. Não importa quantas mudanças fiz, quantas fechaduras instalei, existe uma sombra dentro de mim que ainda espera pelo próximo arranhão na janela, pelo próximo rosto colado ao vidro no meio da madrugada. Sempre acreditei que os instintos maternos eram exagerados, histórias que as mulheres inventavam para se sentirem especiais. Até descobrir que os meus estavam tentando me salvar de algo muito pior do que eu poderia imaginar. Eu nunca me considerei o tipo de pessoa que se mete em situações perigosas. Sempre fui cuidadosa, atenta por onde andava, com quem falava e como me apresentava. Meus amigos até tiravam sarro, diziam que eu era paranoica. Mas a gravidez te muda de jeitos para os quais ninguém te prepara. Os instintos simplesmente disparam. Você começa a notar cada olhar, cada som, cada sombra, como se seu corpo estivesse gritando para você proteger o que está dentro. Quando isso aconteceu, eu tinha 23 anos e estava grávida de uns 6 meses. Eu morava na pequena cidade de Brookhaven, em Massachusetts.
Não era o tipo de lugar que você imaginaria como perigoso. As pessoas não trancavam as portas. Os caixas do supermercado sabiam seu nome. E o barulho mais alto depois do anoitecer era geralmente o vento. Brookhaven ficava a uns 50 quilômetros da cidade grande, que era onde eu fazia aulas noturnas 3 vezes por semana. Eu estava estudando faturamento médico, nada glamouroso, mas era algo que eu poderia fazer de casa quando o bebê chegasse. Meu namorado, Eduardo, trabalhava em turnos longos numa fábrica a cerca de 1 hora de distância. E o dinheiro era curto, então concordamos que eu continuaria pegando o trem até que pudéssemos comprar um segundo carro. Era novembro, um daqueles meses frios e úmidos em que o frio parece mais pesado à noite. O tipo que faz sua respiração sair como fumaça e deixa as pontas dos seus dedos dormentes se você não continuar se movendo. Naquela noite, a aula tinha terminado mais tarde. Meu trem para casa chegou na estação de Brookhaven um pouco depois da meia-noite. A essa altura, o lugar estava praticamente deserto. A estação em si era pequena, uma plataforma longa, um prédio baixo de tijolos com as portas trancadas depois do horário, um estacionamento e um trecho de estrada vazia logo em frente. Desci do trem, apertando meu casaco sobre a barriga. Os poucos outros passageiros desapareceram rapidamente em direção ao estacionamento. Meu motorista de Uber ainda estava a 10 minutos de distância, então encontrei um banco sob uma das lâmpadas que piscavam. O problema de estar grávida é que você começa a odiar esperar. Não é só impaciência, é desconforto. A parte inferior das minhas costas doía, meus pés estavam doloridos e o ar de novembro cortava até os ossos. Me distraí rolando o feed de um aplicativo de gravidez, lendo sobre as queixas de outras mulheres. Azia, desejos estranhos, tornozelos inchados. Foi quando a notei. Ela estava sentada no banco mais distante, a uns 10 metros de distância, com as mãos cruzadas elegantemente no colo. Eu não me lembrava de tê-la visto descer do trem. Talvez tivesse descido em uma das paradas anteriores e permanecido na estação. Quando ela se levantou e começou a caminhar na minha direção, pude observá-la melhor. Tinha entre 35 e 40 anos, talvez. Pele pálida, cabelo solto caindo sobre os ombros. Ela usava um casaco bege fino, que não era o suficiente para aquele tempo. Quando nossos olhos se encontraram, foi rápido, apenas um relance. Mas algo naquele olhar fez meu peito apertar. Ela se aproximou sem pressa, mas com um propósito, como se já soubesse exatamente para onde estava indo. "Oi", ela disse. A voz dela era monótona, como se estivesse lendo um roteiro. "Oi", respondi cautelosa. "Meu carro quebrou. Você pode me ajudar a consertá-lo?" Aquilo me pegou de surpresa. Olhei para o estacionamento vazio. Mesmo que ela tivesse um carro em algum lugar, eu estava visivelmente grávida. Ajudá-la a consertar qualquer coisa estava fora de questão. "Me desculpe", eu disse, tentando manter meu tom amigável, mas firme. "Estou esperando minha carona e eu não posso mesmo." "É logo ali na estrada", ela interrompeu, apontando vagamente para a escuridão além do estacionamento. "Não vai demorar muito." "Eu não posso", repeti, desta vez com mais firmeza. "Estou grávida de 6 meses. Não vou me arrastar para debaixo de um carro no meio da noite." A expressão dela mudou lentamente, quase imperceptivelmente. Os cantos de sua boca se curvaram para cima. Não era um sorriso caloroso. Era calculado, como se ela tivesse acabado de descobrir algo e achado divertido. "Ah, eu sei que você está grávida, Elisa." Eu congelei. Ela tinha dito meu nome. Eu nunca a tinha visto na minha vida. Eu não estava usando um crachá, e meu perfil no Uber só mostrava minha inicial até o início da corrida. "Como você sabe o meu nome?" perguntei, minha voz mais ríspida agora. Ela não respondeu. Em vez disso, inclinou a cabeça levemente, os olhos nunca deixando os meus. "2 semanas", ela disse suavemente. "Uma menina. Ela vai ser a cara dele."
Minhas mãos instintivamente foram para a minha barriga. Eu não sei quem você é, mas você precisa me deixar em paz. Ela vai ter os seus olhos, ela continuou como se eu não tivesse falado, e a boca dele, mas ela não será sua por muito tempo se você continuar fazendo escolhas ruins. Meu aplicativo do Uber apitou. Meu motorista havia chegado. Peguei minha bolsa e caminhei rapidamente em direção ao carro, sem olhar para trás até estar lá dentro, com as portas trancadas. Quando olhei pela janela traseira, ela ainda estava lá, parada sob a lâmpada que piscava, olhando em direção ao carro. Na manhã seguinte, meu celular estava cheio de chamadas perdidas, 11 de números que eu não reconhecia. As mensagens de voz eram perturbadoras. Algumas eram apenas respiração, outras eram sussurros muito baixos para entender. As mensagens de texto eram piores. Você não pode mantê-la longe de mim. Nós vamos nos ver de novo antes que ela nasça. Não me faça pegá-la do jeito mais difícil. Bloqueei os números. Disse a mim mesma que era alguma coincidência bizarra. Talvez ela tivesse ouvido meu nome na estação de alguma forma. Talvez estivesse blefando sobre os detalhes. Mas, na semana seguinte, eu a vi. Não de perto, não como naquela noite, mas do outro lado da rua do consultório do meu obstetra, sentada em um ponto de ônibus quando passei pela farmácia, e também parada no corredor de congelados do supermercado, me encarando até eu desviar o olhar. Parei de pegar o trem. Combinei caronas com colegas de classe, mesmo que isso significasse esperar na cidade por horas até que eles estivessem prontos para ir para casa. Quando contei tudo para Eduardo naquela noite, ele me disse que eu estava exagerando. Ela provavelmente é só alguma pessoa instável que se fixou em você. Assim que você parar de frequentar a estação, ela vai se cansar. Eu queria acreditar nele. 3 semanas depois, cheguei em casa de uma aula de pré-natal e encontrei nossa porta da frente destrancada. Eduardo sempre trancava antes de sair para o trabalho. Nada parecia ter sumido. Nenhum sinal de arrombamento. Na mesa da cozinha havia uma única foto de ultrassom. Uma cópia daquela que eu guardava na minha carteira. Ainda estava morna. Liguei para Eduardo, depois para a polícia. Eles fizeram um boletim de ocorrência, procuraram por impressões digitais, me disseram para ter cuidado, mas nada deu em nada. Naquela noite, mal dormi. Cada rangido da casa parecia passos. Cada carro que passava lá fora fazia meu peito apertar. Na manhã seguinte, havia um bilhete enfiado por debaixo da porta da frente. Estava escrito com uma caligrafia caprichada, quase infantil. Você deveria descansar, Elisa. Você não vai conseguir dormir muito depois que ela nascer. Eu vou me certificar disso. Depois daquilo, nunca mais a vi de perto. Mas a sensação de estar sendo observada nunca me abandonou. Minha filha nasceu exatamente como aquela mulher previu, com os meus olhos e a boca do Eduardo. Às vezes, quando ela dorme, eu fico observando sua respiração e pensando se aquela estranha ainda está por aí, esperando. Porque há promessas que ecoam no silêncio da madrugada e algumas ameaças não têm prazo de validade. Todos estavam focados no milagre que estava para chegar. Ninguém percebeu o pesadelo que já morava dentro de casa. Eu nunca imaginei que passaria meu aniversário de 8 anos esperando por um bebê que eu nem sequer queria. Não era um bebê qualquer, era o bebê da minha mãe. O milagre dela, a segunda chance dela de fazer tudo certo. Pelo menos era isso que ela dizia para as mulheres que vinham tomar chá no nosso apartamento no Upper West Side e ficavam sussurrando sobre como ela parecia cansada. Minha mãe só dava um sorriso educado, com uma mão na barriga, como se tivesse acabado de ganhar um prêmio que todas elas invejavam. Para mim, não parecia nenhum prêmio. Eu sentia que tinha sido trocado. Meu pai dizia que todos nós deveríamos estar animados, porque a família é tudo. Mas não era ele quem tinha de morar ali.
lidando com os humores da minha mãe que mudavam como o tempo, com as sonecas infinitas dela, com toda aquela agitação em cima das roupinhas de bebê empilhadas em montinhos perfeitos. Quando meu pai estava no trabalho, era só eu, minha mãe e quem quer que ela contratasse para garantir que eu não me metesse em encrenca. Naquele mês, era Bianca. Bianca era o tipo de mulher que conseguia sorrir com a boca e, mesmo assim, fazer você sentir que já estava encrencado. Ela devia ter uns 40 e poucos anos, usava umas argolas douradas enormes e tinha sempre um cheiro de amaciante de roupa nos seus suéteres. Ela me seguia de um cômodo para o outro como uma sombra. Ela tinha a mania de ficar arrumando as coisas na minha mesa sem pedir permissão. "Seu pai está me pagando para te fazer companhia", ela disse uma vez, quando eu reclamei que não precisava de babá. "Isso significa que você está preso comigo, garoto." Ela não estava errada. A gente morava num apartamento no 12º andar, com vista para o parque e com janelas que iam do chão ao teto, fazendo o céu parecer imenso e distante. A maioria das crianças da minha escola achava isso incrível. Eles não sabiam que também significava que eu não podia sair sem permissão. Minha mãe não gostava que eu ficasse andando por aí. E agora, com 8 meses de gravidez, ela me queria em casa o máximo de tempo possível. O que piorava tudo era que meu irmão gêmeo, Marcelo, não estava aqui. Ele não morava com a gente desde que tínhamos 5 anos. A versão oficial era que ele precisava de cuidados especiais. Era assim que meu pai chamava. Marcelo ficava num programa residencial no interior do estado, um lugar com cercas, terapeutas e portas trancadas. Meu pai ia visitá-lo 2 vezes por mês. Às vezes ele me levava junto. Marcelo nunca queria conversar quando eu o visitava. Ele só ficava sentado num canto da sala de visitas, batendo os dedos no joelho, esperando a hora passar. Meu pai sempre tentava fazer ele interagir. Mas no final da visita, o sorriso do meu pai ficava mais forçado, a voz mais baixa. Mesmo assim, eu continuava pedindo para trazer Marcelo para casa. Eu me lembrava de quando a gente brincava junto no pátio do nosso prédio, correndo de patinete até minha mãe chamar para jantar. Eu sentia falta daquilo. Eu sentia falta dele. Na última vez que meu pai deixou ele passar a noite em casa, as coisas deram errado. Começou com o aquário de peixes dourados no saguão do prédio. Todos os peixes apareceram boiando de barriga para cima na manhã seguinte. Depois, a antecessora de Bianca, Mariana, encontrou uma agulha nas almofadas do sofá. Depois disso, as vitaminas pré-natais da minha mãe foram encontradas no lixo e no frasco, no lugar delas, tinham colocado miçangas de um colar quebrado. Marcelo foi mandado de volta antes mesmo de a semana acabar. Agora, com o bebê chegando em poucas semanas, meu pai dizia que era arriscado demais tê-lo aqui. Até os médicos do programa dele concordavam, mas eu queria vê-lo de novo. Mais do que isso, eu o queria em casa, mesmo que fosse só por alguns dias. Quando Marcelo estava aqui, as coisas eram diferentes. Minha mãe até conversava mais comigo. Ela dizia: "Viu? É assim que um bom menino se comporta", e sorria para mim daquele jeito raro, como ela fazia antes do bebê. Quando ele não estava, eu tinha que ser o bom menino. Foi por isso que eu comecei a pensar no bebê. A primeira vez que ouvi a palavra veneno foi em um daqueles documentários sobre crimes que meu pai assistia. Ele achava que eu não estava prestando atenção, mas eu me lembro do jeito que o detetive na TV falou a palavra, devagar, como se fosse algo pesado na boca dele. Aquilo ficou na minha cabeça. Não era como se eu quisesse matar alguém. Não de verdade. Eu só queria que as coisas voltassem a ser como antes do bebê, antes de Bianca, antes de Marcelo ser mandado embora. Se o bebê não nascesse, minha mãe não ficaria tão ocupada. Ela teria tempo para mim de novo. Talvez Marcelo pudesse vir para casa com mais frequência. Era tudo o que eu queria. "Para de ficar andando para lá e para cá", Bianca disse uma tarde, quando eu não conseguia ficar quieto na mesa de jantar.
Ela estava fazendo chá para minha mãe, cantarolando baixinho. Eu não estou andando para lá e para cá, respondi. Você está gastando o tapete. Senta. Eu sentei, mas minha mente continuava se movendo. Bianca, eu perguntei. Bebês podem ficar doentes antes de nascer? Ela parou por um segundo antes de responder. Às vezes. Por quê? Eu dei de ombros, só para saber. Ela me encarou por mais tempo do que o necessário. Sua mãe está bem. O bebê está bem. Você não precisa se preocupar com isso. Eu não disse mais nada. Na noite em que decidi fazer aquilo, o apartamento parecia silencioso demais. Minha mãe tinha ido para a cama cedo. As luzes do quarto dela estavam fracas. Meu pai estava viajando a trabalho em Boston. Bianca estava na cozinha mexendo no celular. A porta da despensa estava entreaberta. Eu entrei de fininho, procurando algo que pudesse funcionar. Algo que pudesse deixar alguém doente, mas que não fosse óbvio. Lembrei do frasco de água sanitária debaixo da pia. Parecia forte demais, fácil demais de notar. Então eu vi uma caixa de um limpador em pó, do tipo que minha mãe usava na pia. Era branco, fino, quase como farinha. Na manhã seguinte, quando minha mãe pediu mingau de aveia, eu vi minha chance. Bianca preparou, mexendo a panela enquanto eu estava sentado no balcão, fingindo ler uma história em quadrinhos. Quando ela se afastou para atender o telefone, eu agi. Peguei um pouco do pó que tinha guardado num pedaço de papel e deixei cair na tigela. O pó se dissolveu rapidamente. Eu mexi para misturar. Bianca voltou, colocou a tigela em uma bandeja e levou para o quarto da minha mãe. Eu esperava que algo acontecesse na hora. Uma tosse, um engasgo, algo dramático. Em vez disso, nada aconteceu. Minha mãe tomou o café da manhã na cama, agradeceu a Bianca e passou o resto do dia lendo. Naquela noite, fiquei acordado, ouvindo qualquer som que viesse do quarto dela. Nada. Foi 2 dias depois que aconteceu. Acordei com Bianca gritando. A voz dela era estridente. Corri para o corredor e a vi no telefone, andando de um lado para o outro. Minha mãe estava na cama, pálida, suando, com uma mão apertando a barriga. Fique longe, Bianca gritou para mim. Os paramédicos chegaram. Eles agiram rápido, colocando minha mãe em uma maca. Ouvi um deles dizer palavras difíceis sobre o bebê estar com problemas. Meu pai nos encontrou no hospital. Ele nem olhou para mim. Foi direto para o lado da minha mãe. Horas se passaram. Fiquei sentado na sala de espera, com as pernas balançando na cadeira. Ninguém me dizia nada. Finalmente, meu pai saiu. O rosto dele estava tenso. O bebê vai ficar bem, ele disse, mas sua mãe precisa ficar aqui por alguns dias. Ela teve algumas complicações. Ele não disse mais nada. Naquela noite, deitado na cama, eu fiquei olhando para o teto. Não era alívio nem decepção o que eu sentia. Era clareza. O bebê ainda estava vindo. Minha mãe continuaria ocupada. Marcelo continuaria longe. Mas eu descobri uma coisa importante naquele dia. Aquilo tinha sido só um teste. Da próxima vez, eu saberia exatamente o que fazer. Existem poucos sons mais aterrorizantes do que o de passos dentro da sua casa quando você sabe que deveria estar sozinha. Especialmente quando os passos começam a subir as escadas. E a verdade é que eu nem deveria estar sozinha naquela noite. Se tudo tivesse saído como planejado, meu marido, Ricardo, estaria roncando do meu lado, com o braço jogado sobre meu ombro e sua respiração firme acompanhando o ritmo do nosso velho relógio de parede. Mas não foi assim que aconteceu. Meu nome é Wigna. Eu tinha 24 anos, estava grávida de 8 meses e morava numa casa de fazenda bem desgastada pelo tempo, no extremo de Briar Hollow, na Pensilvânia. Aquele lugar tinha história. Eu soube disso no momento em que o vi pela primeira vez. A madeira era cinzenta e seca, as telhas estavam curvadas com o tempo e as árvores se fechavam ao redor como guardiões silenciosos. Nós tínhamos nos mudado no final da primavera anterior. O aluguel era barato
E depois de meses pulando entre apartamentos pequenos, em cidades lotadas, a ideia de ter espaço para um quarto de bebê, um jardim e um pouco de paz parecia perfeita. Ricardo amou o lugar na mesma hora. É quieto, ele disse na nossa primeira visita, parado no quintal largo da frente. Parece até que o mundo diminuiu um pouco o volume. E era quieto mesmo, quieto demais às vezes. Quando descobri que estava grávida, Ricardo e eu estávamos casados há apenas 9 meses. Nós falávamos em ter filhos um dia, mas a vida não espera o momento ideal. Nós ainda estávamos aprendendo a lidar com o humor, os hábitos e as manias um do outro. Ricardo trabalhava muitas horas na serraria da cidade, o que significava que passei grande parte da minha gravidez sozinha. Na maioria dos dias, eu preenchia meu tempo com pequenas coisas. Costurava cortinas para o quarto do bebê, lixava a cadeira de balanço que achei numa feira de usados, arrumava as meias minúsculas e os macacões por cor. O bebê era uma menina. Já tínhamos decidido o nome dela, Camila. Eu vivia sussurrando o nome dela no quarto vazio, como se as paredes precisassem se acostumar com a ideia antes da sua chegada. O pessoal de Briar Hollow era educado, mas distante. A vizinha mais próxima, Eva, era uma viúva de uns 70 anos, que morava a quase 1 quilômetro de distância. Ela passava por aqui uma vez por semana com bolinhos ou alguma fofoca, mas, fora isso, meu contato com o mundo era mínimo. No começo, eu nem me importei. Eu cresci numa cidade agitada onde privacidade era artigo de luxo. Então a ideia de me fechar numa bolha antes da maternidade parecia segura. Mas conforme o verão foi dando lugar ao outono, comecei a notar umas coisas estranhas. À noite, quando o vento parava, eu ouvia um barulho baixo de folhas secas sendo esmagadas lá fora, como se alguém estivesse andando devagar ao redor da casa. Na primeira vez, eu jurei para mim mesma que eram veados. Na segunda, disse que era coisa da minha cabeça. Na terceira vez, comecei a trancar as portas 2 vezes, mesmo de dia. Era a última semana de outubro, uma terça-feira. Ricardo me ligou do trabalho por volta das 5 da tarde, com a voz baixa. Deu um problema aqui no equipamento. Vou ter que ficar e ajudar a consertar. Acho que vou chegar tarde. Quão tarde? Perguntei. Depois da meia-noite, talvez 1 da manhã. Eu pensei um pouco. Ok, só me liga antes de vir para casa. Prometo. Fiz meu jantar, uma batata assada com queijo e legumes, e comi enquanto folheava uma revista de gravidez que já tinha lido 2 vezes. A bebê chutou algumas vezes, forte o bastante para me fazer gemer baixo. Pressionei a mão na barriga e murmurei. Calma, minha ondinha. Era como eu a chamava quando ela se mexia. Minha pequena ondinha. Lá pelas 9, eu já estava na cama, no andar de cima, apoiada em travesseiros, lendo. O vento lá fora balançava as últimas folhas nas árvores. A casa parecia um navio perdido num mar de escuridão. O cansaço da gravidez avançada foi mais forte que minha preocupação, e em algum momento depois das 11, eu apaguei. Não foi um som que me acordou. Foi a sensação, aquele choque primitivo, como se meu corpo tivesse notado algo antes da minha mente. Eu pisquei no escuro e olhei o celular. 3h14 da manhã. Então eu ouvi 3 batidas leves, não na porta da frente, na janela da sala, no andar de baixo. Eu congelei, meu coração começou a disparar e minha barriga endureceu na hora. Deslizei para fora da cama, com cuidado para não forçar os quadris doloridos, e fui na ponta do pé até a janela do corredor de cima. De lá, dava para ver o quintal da frente, pálido sob a luz da lua. No início, não vi nada. Então, uma figura saiu das sombras perto de uma árvore. Um homem. Ele ficou parado, imóvel, com a cabeça inclinada para cima, olhando para a casa. As roupas dele eram escuras, úmidas de chuva, coladas no corpo. Mesmo do segundo andar, eu tinha a sensação de que ele estava me observando. Me afastei da janela, peguei meu celular e liguei para a polícia. A atendente respondeu com um tom neutro, mas firme.
Polícia, qual a sua emergência? Tem um homem no meu quintal, sussurrei. Eu estou grávida e sozinha. Meu marido está no trabalho. Por favor, mandem alguém. Ela começou a fazer perguntas, pedir descrição, localização. Mas aí eu ouvi uma voz vindo de fora, baixa e clara. Vigna, eu sei que você está acordada. Minhas pernas ficaram bambas. Eu não tinha dito meu nome para ele. A moça no telefone me disse para continuar na linha e procurar um lugar seguro. Eu me arrastei para o closet do quarto, fechando a porta e me espremendo contra a parede. Eu conseguia ouvir minha própria respiração pelo telefone. Ouvi passos na varanda. Em seguida, o rangido leve da maçaneta da porta da frente. O som mudou. Ele não estava mais lá fora. As tábuas da entrada gemeram, um som que eu conhecia de cor. Minha pele se arrepiou. O closet parecia pequeno demais. O ar, fino demais. Então, passos lentos na escada. Apertei o telefone com tanta força que meus dedos doeram. Ele está aqui dentro, sussurrei para a atendente. Ela disse que os policiais estavam a minutos de distância, mas minutos parecem horas quando tem alguém subindo as escadas na sua direção. Os passos pararam bem do lado de fora do quarto. Por um longo momento, silêncio. Então, uma risada baixa, abafada. Você não deveria ficar sozinha por aqui. A maçaneta do closet se moveu. Só um pouquinho. O som distante das sirenes quebrou o momento. A maçaneta voltou ao lugar. Os passos recuaram, rápidos dessa vez. Ouvi a porta da frente bater com força. Uma voz lá embaixo firme, dando ordens. Os policiais tinham chegado. Quando me levaram para fora, eu vi as pegadas de lama. Elas começavam na varanda, passavam pela sala, subiam as escadas e paravam bem em frente à porta do closet. Eles procuraram por toda a propriedade, mas o homem tinha sumido. Na semana seguinte, eu mal consegui dormir. Qualquer rangido parecia um passo. Ricardo queria tirar uns dias de folga do trabalho, mas nós não podíamos nos dar a esse luxo. Então, numa tarde chuvosa, Eva bateu na minha porta. Ela segurava o jornal local. Você viu isso? Ela perguntou com a voz tensa. Na primeira página, havia uma foto de identificação da polícia. Bernardo Cox, 31 anos, preso pela abdução e assassinato de uma jovem de uma cidade vizinha. De acordo com a matéria, ele era suspeito de observar casas isoladas. Meu estômago revirou, era o rosto dele. Ricardo e eu nos mudamos de Briar Hollow em menos de um mês. Encontramos um apartamento pequeno em cima de uma padaria, numa cidade mais movimentada. Quando Camila nasceu, jurei que nunca a deixaria se sentir insegura em sua própria casa. Hoje, quando coloco Camila para dormir e a casa finalmente se acalma, a paz nunca é completa. Porque naqueles momentos de silêncio absoluto, a memória daquela noite volta com tudo e eu quase consigo ouvir de novo. 3 batidas lentas na janela e uma voz baixa que sabia de algum jeito o meu nome.